teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa aula, nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos estar tratando em falar sobre a vingança. Vingança, infelizmente, está na natureza humana, não é? Estamos mais para a lei talião do que para a instrução do Senhor. Mas hoje vamos estudar e, com certeza, tentar vencer, e nós não temos forças sozinhos, mas com a graça de Deus e com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, com certeza, nós conseguimos vencer. Amém? Deixa eu aqui ver como é que está o nosso... Quando a gente começa, sempre tem que estar dando uma olhadinha para ver como é que está a nossa... Não sei se tem já alguém nos assistindo, mas de qualquer maneira nós estamos aqui já arrumando o nosso som para ver como é que está, não é? Vamos ver aqui.
Não está saindo aqui ainda. Vamos ver. Vamos ver se alguém estiver aí nos assistindo, nos ajude aí, para nós ver se está tudo certo. Costuma demorar a entrar, mas entra, né? Aqui ainda não está entrando, não. Eu não estou vendo se está saindo para vocês. Se tiver alguém assistindo, nos ajude aí, amém? Com um ok, como está recebendo o nosso áudio, né? E a imagem também. Internet é assim, né? A gente tem que estar sempre vigilantes, porque nem sempre conseguimos. Não temos aí nenhuma pessoa, então eu não sei se eu estou transmitindo ou não estou, não é? Então, precisava de ver, não estou conseguindo aqui. No meu retorno, não estou tendo retorno. Então, se alguém estiver nos assistindo, nos dê aí a sua... Amém assim? Se você está nos assistindo, só bota aí um ok, um oi, que aí eu já posso dar seguimento. Não estou conseguindo, não. Aqui eu não estou conseguindo ver se está transmitindo ou não. Viu? Então, eu não vou dar prosseguimento, porque eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. Não é? Então, eu vou desligar e ligar depois. Tenho tudo aqui, menos uma resposta. Não estou tendo resposta aqui. Deixa eu ver. Elzira, amém. Pronto. Agora sim. Agora já deu para saber que estou transmitindo. Quero cumprimentar com a paz do Senhor todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós temos a nossa aula hoje. Confesso que ontem nós estivemos na igreja de São Bernardo do Campo. A nossa igreja lá completou 40 anos e nós fomos convidados para trazer a palavra e foi um banquete espiritual, uma bênção, uma glória muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para iniciar a nossa aula. O nosso tema de hoje, vamos falar sobre a vingança. Não é a vingança, né? É a resposta que nós temos a qualquer ataque que temos, ou qualquer mal que nos fazem, mas hoje nós vamos ver como a palavra de Deus trata deste assunto. Nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo dia de ontem. Senhor, eu trabalho ali em São Bernardo do Campo, nosso pastor Paulo Roberto. Senhor, que bênção, que glória, continua abençoando aquela igreja que hoje encerra as festividades dos 40 anos daquela boa igreja que tem disseminado a tua palavra por todos os lados. Teu servo tem feito um trabalho com as séries missionárias e toda a igreja abençoada. Continua com eles, Pai, que alegria estar ontem ali com eles. Agora, Pai, te peço a tua bênção para essa escola. Esse momento que vamos estar estudando a tua palavra, Senhor, abençoe aqueles que vão estar ouvindo à distância, capacita este pequeno servo na ministração e abençoe teus filhos que vão receber a tua palavra, Pai. Eu oro pela tua igreja em São Miguel Paulista, a nossa sede, os trabalhos que temos hoje, começando às 16 horas, com o estudo da tua palavra e o culto à noite também, Pai. Abençoa o teu servo Céus, que vai trazer a palavra, a sua esposa Adriana, que vai estar trazendo louvores também ali conosco para te adorarmos juntos, Pai. Abençoa grandemente a nossa sede, as congregações, os trabalhos. Prepara-nos, Senhor, para a missão do novo ano, quando enfrentaremos novas lutas, novas pelejas, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? E como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Agora, Pai, nos abençoa nesta aula e nos prepare para todo dia. Abençoe os que já estão comigo e aqueles que vão entrar depois e ouvir também em outros momentos. Que em tudo as tuas mãos, a tua graça esteja sobre nós, Pai. É a oração que te fazemos
em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos todos. Está aí nossa irmã Elzíria Osias, está aí o diácono Dilson Fernandes dos Anjos, sempre presente. Deus abençoe, meu amado. E vamos nós agora com o nosso louvor de abertura, né? Deixa eu melhorar um pouquinho essa... Oba! Assim ficou melhor, né? Amém, Jesus. Seja Marcos Borges. Deus te abençoe, meu irmão. Sejam bem-vindos todos, né? Vamos ao louvor. É o 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor agora com esse louvor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus a estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui estamos para o nosso estudo, amém? E glória a Deus por isso, porque temos esse privilégio de estar com vocês todas as manhãs de domingo, nesse período de 9 horas até as 10 será esse estudo. Eu quero cumprimentar a nossa amada irmã Junice Santos, Bernadette Santos, olha só que bênção, Neuza Fernandes, pastor Wesley, bem-vindo, Deus abençoe. Então estamos aqui hoje para tratar de um assunto deveras importante, porque nós vamos falar sobre vingança. E vingança é a resposta que nós sempre queremos dar a quem nos faz qualquer tipo de mal, não é verdade? E nós hoje estamos estudando sobre este assunto, porque o que o Senhor fala sobre vingança? Abra sua Bíblia aí, vamos ler no capítulo 5, do verso 38 ao 42 do livro de Mateus. Vamos lá. Vamos lá. Sobre a vingança. Ouviste foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa.
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Então esse texto é o texto nosso básico. Nós vamos estar exatamente hoje analisando como tratar deste assunto da vingança. Jesus certa vez disse, não é? Minha é a vingança, eu retribuirei. E não vos vingueis uns aos outros, mas dá lugar à ira. Essa palavra dá lugar à ira não é você ficar enraivado, não. É você dar nas mãos de Deus, porque a Ele pertence a vingança. E quando Deus age, não é? Que para nós seria vingança, Ele não faz vingança, Ele faz justiça. É diferente de vingança, não é? Porque Ele vai exatamente usar, não é? Como corrigir as pessoas e tratar para que elas despertem do seu erro. Mas vamos lá. A passagem de Mateus 5, 38 a 42, explica que os cristãos, olha cristão, hein? Não devem reagir ao mal com mais maldade, ao contrário da lei do olho por olho. Aí é que está. Não esqueça daquela palavra de Jesus, está escrito assim, eu, porém, vos digo. Era Ele estabelecendo o seu padrão para cada um de nós vivermos, e quantas pessoas têm desprezado essa instrução, achando que ao ver dele, ele pode fazer aquilo que bem lhe couber ou achar, e que isso daí Deus não vai levar em conta, mas vai sim, porque Ele tem a sua instrução para nós. Nós sempre não dizemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? E não esqueça que nós somos santificados na verdade. E o que é a verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando o cristão toma como princípio de vida, vê o que vai fazer dentro dos ensinamentos do Senhor, ele mostra que ele é um cidadão do reino dos céus que está aqui. Então, continuando. Ao invés de retribuir a violência, a agressão e a injustiça, Jesus ensina a agir com generosidade e amor, oferecendo a outra face, dando a capa e caminhando a 2ª milha com quem nos força, além de dar a quem pede e emprestar a quem precisa. Aqui, Jesus encerra com essa palavra, e eu digo, o objetivo é vencer o mal com o bem e imitar a generosidade de Jesus. Amém? Pastor Sérgio da Conceição, meu companheiro, Jardim Sacramento, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço, querido. Vamos lá, o mandamento, porque se há uma coisa que nós temos que primar e buscar, o que o Senhor nos deu como instrução? Quando nós lá atrás lemos o 28 de Deuteronômio, onde Deus estabelece bênçãos e maldições, o que ele disse para o povo dele? Se vocês ouvirem a minha voz, guardar os meus mandamentos e as minhas leis, aí ele começa a listar os benefícios que tem na obediência. Bendito serás, bendito, bendito. Até o 14 ele mostra as bênçãos que tem naquele que obedece a palavra do Senhor. Agora, a partir do 15, ele mostra as maldições. Porém, se não ouvirdes a palavra, nem guardar os meus mandamentos, aí o 15 ele começa, maldito serás, maldito e maldito. Então, querido, nós temos que estar muito atentos. Você gosta das bênçãos, né? Que bom poder subir no púlpito da igreja e contar as maravilhas que o Senhor tem feito por nós, porque Ele tem cuidado de nós no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não esqueça que as promessas das bênçãos, elas estão condicionadas à obediência. Se ouvirdes e obedecerdes, recebe as bênçãos. Se ouvirdes e não obedecerdes, tem maldições na sua vida. Aí está o nosso querido diácono Cosmo Ramos de Oliveira. Um abraço, querido. Deus abençoe. Então está aí, qual é o mandamento? O mandamento de Jesus contraria a antiga lei da retaliação, conhecida como olho por olho e dente por dente. Estava na lei essa prática, mas Jesus mudou isso para nós. Não revidar o mal. Ela orienta a não revidar o mal com maldade, pois isso só intensifica os conflitos. A reação do cristão deve ser diferente da lógica do mundo.
Então vamos lá, amor e generosidade. O ensinamento é sobre amar e ser generoso, inclusive com quem nos prejudicam. Se há uma coisa que fermenta, que faz as pessoas ficarem mais raivosas, é quando ela te faz o mal e você responde com o bem. Olha que coisa interessante, você é uma nova criatura. Olha o que Jesus fez com aqueles que o crucificaram, com aqueles que o vilipendiaram, esbufetearam. Alguém disse que se olhássemos para Jesus naquela cruz, era horrível, o rosto todo marcado, porque ele recebeu paulada no rosto, né? Taparam os olhos de Jesus, pegaram um pau e bateram. Você já viu que quando o nosso rosto recebe pancada, ele fica deformado, olhos esbugalhados, rosto todo inchado. Por isso que o texto lá de Isaías, que olhando para ele, não tínhamos prazer, escondíamos o rosto, porque nós não suportamos olhar para um rosto deformado, e o de Jesus estava deformado. Ele estava num estado calamitoso, mas assim mesmo, na sua oração, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Então Jesus é o maior exemplo que nós temos. Está aqui, exemplos práticos. Oferecer a outra face, se alguém nos agride, não devemos revidar com a mesma moeda, mas oferecer a outra face para ser atingido, dar mais do que é pedido. Se alguém nos forçar a caminhar 1 quilômetro, devemos caminhar 2. Se alguém nos pedir a túnica, devemos dar também a capa. Não recusar o pedido, devemos dar a quem pede e não virar as costas para quem precisa de um empréstimo. Esse foi o exemplo que o nosso mestre nos deixou. E o objetivo final desse ensinamento está aqui. Seguir esses ensinamentos é uma forma de vencer o mal através do amor, do bem e da paciência, buscando o bem do próximo e imitando a atitude de Jesus. O trecho também orienta a dar quem pede e emprestar quem deseja emprestado. Queridos, é uma glória muito grande, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura, porque o homem de si mesmo jamais tem condições de ter uma atitude dessa, mas aquele que nasceu de novo vai ajudar quem precisa. Esse rapaz me fez tão mal, mas eu vou fazer o bem para ele. Ele precisa de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de lembrar daquela história que já contei, né? Numa época que em um país onde os cristãos eram perseguidos, uma irmã assistiu um soldado mutilar e matar o seu irmão. Ela conseguiu escapar, só que ela trabalhava como enfermeira lá no hospital de campanha que tinha para atender. E quando ela estava nesse hospital, esse soldado que havia mutilado seu irmão, que havia matado seu irmão, entrou num estado precário. E a orientação médica é o seguinte: não tire os olhos desse paciente, porque ele está num estado calamitoso. Se distrair com ele, ele morre. E ela tratou com todo o carinho daquele malfeitor da sua família. Foi uma coisa tremenda, porque aquele homem foi melhorando, e aí ficou bom. Quando ele ficou bom, ele olhou e reconheceu aquela mulher, porque aquela mulher ele tinha perseguido para matar, e não matou porque não alcançou, mas ela tinha levado à morte o seu irmão. E ele olhou para aquela moça e disse assim: por que você não deixou eu morrer? Olha o que eu fiz com seu irmão e faria com você também. Ela olhou para ele e disse assim: o Deus que eu sirvo, olha, irmão, isso é muito forte, o Deus que eu sirvo me ensinou a fazer o bem àquele que me faz mal. Não é por isso que eu não deixei o Senhor morrer, estou aqui cuidando e vou continuar a cuidar. Ele baixou a cabeça, ficou em silêncio, depois levantou e disse: eu quero conhecer esse Deus. Oh, glória! Eu quero conhecer esse Deus. Um Deus que faz o que fez com você, eu quero conhecer. Queridos, quando você age dessa maneira, você desperta na pessoa interesse. Quem é esse Deus que faz com que uma pessoa odiada ame, que recebe o mal, paga com bem? Aí está a maior pregação do Evangelho de Cristo, irmãos, quando nós vivemos a palavra do nosso Deus. Oh, glória a Deus!
A lei de Moisés exigia que as pessoas com demandas se apresentassem perante o Senhor diante dos sacerdotes. Lá em Juízes do Juízo, está lá em Deuteronômio 19, 17. Depois de ouvir o depoimento de pelo menos 2 testemunhas, a regra para a sentença do juiz era olho por olho, mate-o, não há segunda oportunidade. Ó Senhor, tal era em grande contraste à prática de muitos dos povos de então. A vida por um olho, a vida por um dente, etc. Contudo, os fariseus nem observavam a lei de olho por olho com o espírito de equidade e de justiça, como o povo recebeu de Deus no tempo de Moisés. Os fariseus, no seu interesse próprio, esqueceram-se do mais importante da lei. Qual era o mais importante? Misericórdia e amor. É o que trata o verso 38. E nós vamos agora para o verso 39. Cristo proíbe não somente a vingança, mas também nega o direito aos discípulos de resistirem às afrontas. Você foi afrontado, ora pela pessoa, ajude ela. Às vezes as pessoas estão vindo de uma situação tão difícil, teve uma atitude brusca, mas se você tiver paciência, tiver amor, você vai ajudar ela a deixar aquele estado de desgraça, porque é falta da graça de Deus nessa vida, não é? E vir para o estado da graça e da misericórdia. Concretiza a lição por meio de 3 regras, vamos ver aqui. A primeira, a de alguém ser ferido numa face oferecendo a outra, é talvez a mais difícil de ser praticada. Não esquecendo que a graça de Deus em nós, interpretada como favor imerecido no que tange a nossa salvação, é também a força energizante com o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, como está lá citado a Paulo no 2 Coríntios, né, capítulo 12, onde ele fala do espinho na carne, que Deus deixa aí, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, nós recebemos do Senhor essa força, essa graça, nós não temos. Pela nossa natureza, essa natureza é vingativa, Deus levou. Ai não, eu sou crente, mas sou homem ou mulher. Enfim, a pessoa quer quase que suavizar, não é a sua dor ou a sua afronta, está afrontando e pagando com a mesma moeda, não é? A segunda refere à agressão contra os nossos bens, tal como o litígio para tirarmos uma peça de roupa. Diz que os judeus prezavam muito a sua capa, mas nesta prova deveriam dá-la quando lhe tirasse a túnica. Os judeus, a túnica era como se fosse a sua cobertura, né? Lucas Oliveira, paz do Senhor, querido, Deus abençoe, glória a Deus. Leia Matos, bem-vindos, é um prazer ter vocês comigo nessa aula, um abraço forte. A terceira era o caso de sermos forçados a trabalhos pesados, referindo-se à prática, então, muito comum de um cidadão ficar obrigado a carregar a bagagem de um militar romano. Em todos esses 3 casos, Cristo quer que seus discípulos se submetam aos insultos, que eles entreguem a peça do vestiário e vão os 1000 passos a mais. Os discípulos devem enfrentar o mal, não com manifestação de ira, nem de ódio e nem de vingança, mas com prontidão de sofrer ainda mais. Se voltarmos a outra face com ira, se entregarmos a túnica com ódio, se andarmos os 2000 passos murmurando, não estamos guardando o mandamento. Não resistais ao perverso. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Zenito Aguiar, ô Zenito, um abraço. Apareça, meu irmão. Quanto tempo, hein? Glória a Deus. Um abraço em toda a família aí. Fica na paz. Então está aí, irmão. Feliz é o crente que sabe o ministério da vida transbordante, né? Quando Jesus diz lá, o ladrão não vem senão roubar,
matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância é você viver sempre alegre, nas provas, nas lutas, nas perseguições. Você está louvando a Deus, como Paulo e Silas naquela prisão. Eles estavam amarrados, açoitados, transbordando. Está vendo daí? Tá bom, Zenito, mas quero te dar um abraço. Apareça lá em São Miguel Sede, vai ser um prazer. Então, queridos, é isso daí, né? Silas e Paulo estavam lá no calabouço, não é? Depois de um açoite terrível, e eles cantavam a Deus. Ó Pai Celeste, como é que você pode adorar e cantar? É como Jó, tiraram todos os bens de Jó, 10 filhos, o homem mais rico do Oriente amanheceu mais rico, anoiteceu mais pobre, tinha 10 funerais para ele realizar. Ele olha para aquela desgraça toda e o que acontece? Rapa a cabeça, ajoelha e diz: nu saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: e Jó adorou. Adorar o Senhor na abundância, adorar o Senhor na saúde, nos recursos abundantes é fácil, e na prova, e na luta, e na dificuldade, é aí que você tem vida abundante. João Batista de Souza, a paz do Senhor, querido Joãozinho, lá de Mogi Guaçu, um abraço para você na esposa, Deus te abençoe. Então, querida, está a vida abundante. A vida abundante, eu tenho a minha casa de praia, domingo eu vou para lá, o churrasco. Não, vida abundante é você passar nas provas cantando, mostrar que a sua fé, a sua convicção em Deus não é abalada pelos bens materiais, nem pela saúde do teu corpo, mas é aquela comunhão com Deus constante na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é vida abundante, queridos. Então aí está a prova, a luta. Tem crente que por qualquer lutinha ele já está chutando o balde. Eu não vou mais na igreja porque olha, não olha não. Você vai fazer o que na igreja? Adorar o Senhor. Entrou na casa de Deus: ó Senhor, eu vim te adorar, eu vim aqui trazer o meu culto, o meu culto racional, eu vim trazer o meu sacrifício, a minha vida, te adorar, louvar. Mas a cara feia, o que eu tenho com cara feia? Quem está com cara feia é porque não está adorando. Quem adora não tem cara feia, tem cara bonita. Você entrou na igreja para adorar o Senhor. Isso é vida abundante, meu irmão e minha irmã. Então, está aí, não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Essa são a listagem do amor que está no capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Feliz é o crente que sabe o ministério da vida transbordante. Há uma referência que diz: o riacho é barulhento somente quando as suas águas estão rasas. Aí, aquele barulho, né, batendo nas pedras, né? Muito bem. Depois de ter água suficiente para cobrir as pedras do seu leito, ele corre silenciosamente. Olha que glória, né? Já viu que você está no riacho, aquele barulho, mas quando ele cobre as pedras, é aquele silêncio, silenciosamente corre aquela água linda e a gente fica olhando e se alegrando. É a vida do crente. As pedras, as lutas, as provas estão fazendo barulho na sua vida. Tira os olhos dela. Coloca os olhos no Senhor, Rei da Glória, aquele que recebe a nossa adoração e alegra o nosso coração. Oh, glória a Deus! A vida cheia do amor de Deus passa sossegadamente por cima de todos os obstáculos. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. O melhor exemplo para este ensinamento é a conduta do próprio Cristo quando esbofeteado, não revidou, antes lhes voltou a outra face. Ainda quando ultrajado, maltratado, agia da mesma maneira. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 2, 18 a 25, é muito interessante esse texto, eu quero ler com vocês. Eu disse, 1 de Pedro 2, 18 a 25, vou ler, acompanhe aqui, olha só. Vós, servos,
sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente os bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente, porque a glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, ó glória, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Está aí. Tirar-te a túnica, agora é o verso 40. Era contra a lei ficar com uma túnica penhorada que servia para o pobre como cobertor da noite. Não tinha onde dormir, aquela túnica era a sua proteção, né? Agora o 42. Dá a quem te pedir. Devemos dar a todos que nos pedem, mas não devemos dar dinheiro todas as vezes que nos pedem. Aqui é uma ressalva, né? Quando o coxo deitado à porta formosa do templo pediu esmola a Pedro e João, eles não lhe deram dinheiro, mas uma coisa infinitamente melhor. Se os senhores já pensaram, ele tinha 40 anos. Há 40 anos, não vou dizer aos 40 porque tem a nascença, a madeira e tal, mas desde que se entendeu como gente, ele era colocado na porta do templo para receber esmolas. E eu digo mais para vocês, nesse período todo, ele nunca pôde entrar naquele templo, porque o aleijado, o manco, o templo não entrava pessoas defeituosas, ele nunca pôde entrar, ele nunca entrou, e ele queria uma moeda, e ele olhou para a canequinha esperando que a moeda caísse, e quando Pedro João olhou para ele e disse assim, olha para nós, ele tirou o olho da caneca e olhou pensando que ia dar um dinheiro maior. Ele disse, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Diz que certa vez um papa, levando um cidadão para ver as riquezas que tem no Vaticano, ele dizia para esse cidadão, cidadão, olha, nós não precisamos dizer como Pedro e João que não temos ouro, nós temos muito ouro. Olha, você mostrou as riquezas do Vaticano. Aí aquela pessoa olhou para o povo, é verdade, hoje nós temos essas riquezas, mas em compensação não podemos dizer para o aleijado, levanta, toma tua cama e anda. Temos trocado muitas vezes a glória de Deus pelas coisas efêmeras e materiais, mas o nosso Deus continua sempre, oh Deus, que maravilha. Oh, irmã Josiane, um abraço, querida, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que alegria tê-la conosco. Rosival Nascimento, um abraço, querido, bem-vindo. Então, queridos, a glória de Deus é maior do que as coisas materiais, não é? O apóstolo Paulo ordenou que se alguém não quer trabalhar, não come. Então, a gente não vai ficar sustentando vagabundos. É isso que é explorar, vamos orientar, vamos ajudá-lo. Aquele moço queria uma moeda para continuar dependendo da esmola pública, mas agora ele levantou e mais ainda, entrou no templo com eles. Talvez o maior desejo do coração dele era olhar aquele povo entrando no templo para adorar, e ele não podia. Agora ele entrou, não entrou carregado, entrou pulando, se alegrando, porque é isso que Deus faz na vida dos necessitados. Às vezes ele pensa em uma necessidade pessoal e Deus quer fazê-lo trazer alegria de viver, fazê-lo participante da vida, como fez com aquele aleijado. Agora ele podia entrar no templo porque ninguém o impediria, ele tinha as pernas
com a sua mobilidade. Louvado seja o nome do Senhor. É o que o Senhor quer fazer nas vidas aleijadas pelo pecado, presas, sem poder usufruir da glória de Deus. Estão ouvindo falar, mas nunca participaram do que Deus quer fazer e vai fazer através de nós. Louvado é o nome do Senhor, não é? Contudo, não vamos, né, sustentar pessoas que são de mau caráter, né? Contudo, isso não quer dizer que não devemos dar aos que necessitam, mas sim que discriminemos aquilo que realmente necessita, né? Vamos discernir isso, não é verdade? Devemos ser perfeitos como Deus é perfeito, é o verso 48. Ele dá a todos que pedem, mas não dá sempre a mesma coisa em que eles pedem. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Nós estamos aqui com a nossa aula. Eu estou agradecendo a Deus pela presença de todos vocês. Amém, queridos? E hoje eu estou encerrando ela um pouco mais cedo, né? Ontem chegamos bem tarde da nossa grande festa ali em São Bernardo do Campo. Me deram a oportunidade de ser o preletor e Deus nos deu uma palavra. Eu vi o povo muito abençoado, porque o Senhor tem a palavra que o povo precisa, não é? E quando nós damos lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz o trabalho dele, e o trabalho que o Espírito Santo faz é perfeito. Eu só vi as pessoas regozijando pela grande festa, não é? Que ali aconteceu 40 anos de serviço no reino de Deus. Eu conheci o pastor Paulo há 38 anos atrás, ele bem jovem e eu menos idoso, né? Não vou dizer jovem, que já cheguei aqui com 40 anos, agora estou caminhando para os 80, né? Isso quer dizer que eu já estou em São Paulo há 40 anos, olha só que coisa interessante, cheguei aqui com 40 e já vou fazer 40 anos que estou aqui, e louvado seja o nome do Senhor, sempre aprendendo com o Senhor, aprendendo com o povo de Deus. Ontem a festa ali, eu vim regozijante daquela reunião. Verdadeiramente Deus estava ali e nos abençoou grandemente. Glória a Deus por isso. Hoje o pastor Paulo Roberto está encerrando, né, as comemorações dos 40 anos num culto. Só que lá o culto é mais cedo, começa às 16 horas e termina às 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, estamos caminhando para o encerramento. Quero agradecer você que está aí comigo. Um abraço do pastor Gênesis, um abraço da igreja em São Miguel Paulista. Quero lembrar os irmãos que às 16 horas nós temos a nossa escola e às 18 horas o nosso culto. Hoje estará pregando para nós o evangelista Celso, genro do pastor Luiz, e a sua esposa Adriana vai estar também louvando o Senhor conosco. Não perca os nossos trabalhos. Deus sempre presente. No domingo passado, próximo passado, quem pregou foi o evangelista Jefferson. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante a semana eu só vi o povo dizendo: pastor, ainda estou me alimentando daquela palavra. Glória a Deus por isso. Não é? Porque Deus tem nos abençoado e vai continuar nos abençoando. Amém, queridos? Que Ele é o dono da bênção. Amém? Deus abençoe vocês todos. Estou muito alegre de ter vocês aí comigo. E agora nós vamos caminhar para o encerramento. Eu já vou chamar o hino do louvor, mas quero lembrar que ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia. Não perca esse trabalho. Às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas com a nossa irmãs, né? Está aí a nossa irmã Iracema Bittencourt, Pai do Senhor Jesus, pastor Gênesis e amada igreja em Rocha Miranda. Peço orações pelo pastor Sérgio, tá certo, passar por cirurgia no joelho. Vamos estar orando, minha irmã. Deus abençoe e conta com a gente. Mas é isso. Então, às 18 horas tem o culto das irmãs e a nossa sede transmite o nosso culto também, que tem sido uma bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu faço essas transmissões. Ontem eu não fiz porque eu fiz através da transmissão da própria igreja de São Bernardo do Campo. Mas eu tenho aí uns trechos. Vou botar para vocês verem um pouco daquele trabalho. Foi muito lindo, presença de Deus muito forte. Nossa, glória a Deus por isso. Um trabalho dirigido pelo Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos chamar o louvor do encerramento, é o 137 do Cantor Cristão. Mas foi uma alegria tê-lo
ter vocês comigo, depois outros estarão ouvindo na transmissão através dos grupos, mas que Deus lhes dê um domingo muitíssimo abençoado, né? Porque o Senhor, como diz muitos, Ele é o dono da bênção, e agindo o Senhor, quem impedirá, né? Vamos ao louvor do encerramento, que é o 137 do cantor cristão. Vamos louvar? Enquanto Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vem abrir, pois quero ver da bela letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partes o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Dê um domingo na casa de Deus, você que pode se mover para estar adorando o Senhor na sua igreja, não deixa de estar presente, não é? Porque os cultos, as aulas online, elas estão aí porque o Senhor tem nos dado esta ordem. Em 2015, em dezembro de 2015, eu quis parar esse trabalho de transmissão e Deus me ordenou, não pare, você não sabe aonde eu tenho entrado com esse trabalho. Então eu recebi isso como uma ordem de Deus e jamais vou parar esse trabalho de transmissão. Onde eu chego, eu faço as transmissões, né? Depois eu comecei a ver os locais, Estados Unidos, Itália, outros países, não é? Aonde, porque você entrou na internet, o mundo está aí, as portas abertas para você entrar. Fique nas mãos de Deus e deixa Deus te usar. Em muitos lugares, lá na China agora foi proibida, né, a movimentação, a transmissão lá, o governo impediu, porque ele estava percebendo que estava entrando as mensagens, tudo através da internet, ele fechou essas portas lá. Mas, irmãos, há muitos países onde nós entramos, países de domínio islâmico, e a minha alegria é ver e saber que muitos islamitas estão acordando para o verdadeiro Deus. Que maravilha, salvação em massa desse povo, porque há muitas pessoas enganadas seguindo deuses que não existem, porque é um só Deus. Os homens criam deuses porque tem necessidade, é um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, mas Satanás cria respostas mentirosas para eles, mas o Deus verdadeiro está sempre com a porta aberta, como Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus tem tudo de melhor para todos nós. E o que nós precisamos é abraçar, viver essa verdade e pregar essa verdade também por onde passarmos. Amém, queridos? Então, está aí, é a nossa palavra, e agora nós vamos estar orando. Pai Celeste, muito obrigado, Paizinho, pela oportunidade de ministrar essa aula, Pai. Glória seja dada ao Teu nome. Ajuda-nos a sermos amorosos, ó Deus, a sermos generosos e ajudarmos aqueles que perdemos o autocontrole, nos ofendem, nos atinge e às vezes nos faz até males terríveis, mas que possamos amá-los, perdoá-los e ajudá-los, porque a vingança pertence a Deus e Ele vai retribuir, mas a nós cabe amar, perdoar e ajudar, Pai. Dá-nos essa graça a todos nós
que estamos ouvindo esta aula, que preparamos com todo carinho para mostrar que essa prática não pode ser esquecida, mas precisa de ser vivida por todos nós. Ó Pai, abençoa os que estão comigo, esse pedido de oração da tua serva pelo alguém que vai operar o joelho, Pai, põe a tua mão. Ó Deus, quero lembrar de Ocanã também, que precisa de fazer esta operação e que foi adiada, mas o Senhor vai preparar o servo dele e ele vai ser vitorioso, já é a nossa oração. Oro também pelo pastor Expedito, ó Deus, por essa vida ali no Jardim Cipramato, sabe o quanto teu servo almeja ter a saúde, ó Deus, para poder continuar o teu trabalho. Entre com providência, Pai. Agora abençoe todos que estão comigo agora nessa aula, outros que estarão entrando através dos grupos abençoa. Prepara-nos para os nossos cultos presenciais. Abençoa o nosso clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas, aqueles que serão os teus instrumentos, Pai, abençoa e usa, Senhor, e prepara-nos logo mais na sede, às 16 horas para a escola e às 18 horas para o nosso culto, Pai. Já entrego o evangelista Celso nas tuas mãos, que vai ser usado como teu instrumento, e a sua esposa, ó Deus, que vai ser você estará louvando o teu nome ali conosco, Adriana, usa para a tua glória. Agora despede-nos em paz, é a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai. A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Um abraço do pastor Gênesis e da Igreja de São Miguel Paulista.